E eu acho que a gente tem que começar, assim, falando da questão de tarifas. Da onde isso? Mas que Isso, história é essa perfeito. de tarifas? Mas por Uhum, quê? Né? E eu com isso, como diz, né? Estou uhum. aqui vendendo meus imóveis, estou advogando, e eu com esse negócio de tarifas. Então, assim, o Trump, quando assumiu, ele assumiu um país que é os Estados Unidos, que hoje a gente não pode dizer que está quebrado, mas a situação dele está muito difícil. Ele tem Uhum. uma dívida ali de trilionária, né? Que ele tem que estar sempre emitindo moeda. Sim. Só que a dívida dele é maior que o PIB, tá? A nossa dívida, sei lá, é É, 70% acho do que PIB, a gente já está 60. preocupado. A deles é Uhum. maior que o PIB, alguns trilhões. Então, assim, o que sustenta os Estados Unidos? É o dólar. É, e a confiança, né? A confiança e o dólar. Então, hoje, os Estados Unidos sendo a maior potência do mundo, porque ainda é, a China está atrás, e o mundo inteiro fazendo o SWIFT em dólar, Uhum. então tudo, O se eu que que é vou... fazer o Swift, pessoal? É, Assim, ó, eu tenho que comprar uma carga na China. Eu tenho que pegar, converter isso para dólar, e aí o cara que a indústria chinesa que vai receber esse dinheiro vai receber também em dólar. Então, tudo eu converto para o dólar. Tanto que o pessoal que é entusiasta de criptomoeda, o que acontece? Se o dólar sobe, a criptomoeda cai. Então, ela é inversamente proporcional, porque a riqueza ela é finita. A gente tem uma estimativa que existem 100 trilhões no mundo. E aí, então, eu tenho lá, hoje, se eu não me engano, 4 trilhões estão em criptomoedas, mas o fiel da balança é o quê? É o dólar. E não é o dólar porque o Lula até perguntou outro dia, né? Companheiro, quem foi que falou que era o dólar para ser a moeda corrente? Foi, inclusive, um documento que o próprio Brasil foi signatário, que está na ONU, né? uhum. Então, existe esse acordo entre os países de que o dólar é a moeda de troca. Exatamente, e tudo começa sempre com as guerras mundiais. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa saiu muito enfraquecida. Primeira, depois teve a Segunda Guerra Mundial, que a Europa foi devastada. Aí nasce a ONU, E né? nasce a ONU, e quem é que começou com a hegemonia mundial? Estados Unidos, porque das duas guerras mundiais ele saiu extremamente fortalecido, uma vez que a Uhum, indústria dele se fortaleceu muito, tanto indústria, pesquisa, ele recebeu grandes cérebros do mundo durante a Segunda Guerra Mundial, foi uma fuga de cérebros da Europa para os Estados Unidos. Então, nisso ele conseguiu se fortalecer e se consolidar por conta de guerras. Então, as guerras sempre são boas num aspecto ali geopolítico para os Estados Unidos. Hoje, o maior fornecedor de armamento do mundo são os Estados Unidos. sim. Então, a economia deles está muito pujante por conta das guerras também que Uhum. acontecem no mundo inteiro. Está acontecendo guerra e existem conflitos estourando no mundo inteiro. Você veja, ó, a gente tem o conflito aqui da América Latina, que daí já começa a Venezuela querendo não sei o quê, que daí o Brasil... Aí você tem o conflito Taiwan-China, e aí você tem o conflito... Se você for olhar dentro do mapa mundial, os conflitos, eles estão, assim, muito Tá interessantes. Eles todo mundo estão... Tá nervoso. todo mundo nervoso. Gostei. Tá todo mundo Tá todo mundo nervoso. O negócio tá nervoso. pegando, né? É. Então, voltando para a tarifa. Aí, geopoliticamente falando, os Estados Unidos hoje, com a ascensão da China, que está Hoje, a China ultrapassou os Estados Unidos em termos de infraestrutura e moradia. Então, Uhum, hoje, a China, em termos de infraestrutura, está muito à frente dos Estados Unidos. uhum. Os Estados Unidos realmente ficaram muito atrás nessa questão de urbanização e organização. Aí, eles começando a olhar o que estava acontecendo no mundo, o Trump entrou e falou assim: peraí, eu tô desse jeito, né? A gente está indo aí nessa questão toda praticamente ladeira abaixo, com a Aham. dívida altíssima, com a ascensão da China, essa questão deles quererem formar uma nova ordem mundial com os BRICS, Isso. aproveitando. Eu vou te fazer um corte, porque eu fiz um estudo aqui. Se tiver uma coisa errada, você me corrige. Mas assim, ó, para você entender por que a gente vai ter o tarifaço lá dia primeiro agora, 50%, nessa análise, ela começa exatamente como você colocou. China, ascensão, Estados Unidos com sérios problemas internos. Mas aí eu tenho, para chegar na carta do Trump,
março de 2019, o inquérito das fake news. O que eles fizeram? Não vou entrar no mérito se é ou não, é bom, se é ruim para o país, isso não interessa. Mas o fato é, eles pegaram e tudo aquilo que eles querem dar uma aceleração, uma velocidade judicial, eles falam que está dentro do inquérito das fake news. Então, é coisa que é feito materialmente na rua, vai para o inquérito das fake news. Se for de interesse, sabe Deus e quem. Então, eu tenho lá o inquérito das fake news, que é o inquérito 4.781, que começa a tolir não a liberdade dos brasileiros, porque os Estados Unidos está cagando para a gente. Ele começa a ferrar as empresas americanas. Porque, sabe o que o termo Big Tech significa? Eu traduzo da seguinte forma, eu não sei nada de inglês. Empresa com muito dinheiro, tá? Eu quero tratar assim, Raquel, para o pessoal de casa assim, é disso que estão falando. É de dinheiro. Ninguém está falando aqui de cultura hegemônica também. Não, o negócio é dinheiro. Então, imagine só, um dos melhores amigos do Trump, o Elon Musk, em 2023, por causa desse inquérito das fake news, tem as contas do X bloqueadas, tá? Em 2024 teve as contas do X bloqueadas por conta de um problema, aliás, as contas da Starlink bloqueada por conta de um problema no X, que eles não estavam respondendo lá as perguntas lá, os bloqueios que eles queriam fazer. Então pense enquanto Estado, os Estados Unidos, então o X é um software americano, o Elon Musk é o cara mais rico do mundo, e aí o sistema dele é bloqueado num país e as contas daquela empresa são bloqueadas naquele país de uma forma, assim, a jato. E não né? só da empresa, né? Não só da empresa. Do grupo econômico. Do grupo econômico. Esse é o pior. A jato, né? Então, lá nos Estados Unidos, assim como deveria ser aqui no Brasil, a cada CNPJ deveria responder por si, Isso. né? Mas, então, houve esse bloqueio, e aí isso, tá, pessoal, é o que falou, cara, aqui tem alguma coisa errada nesse país. Aí, o que acontece? Eles têm lá os atos, né, que o Hotel Chiquini agora ficou super famoso, né, tá com mais de 1 milhão de seguidores, né? Parabéns para ele, por causa de estar defendendo o pessoal que lá da trama golpista, né, do 8 de janeiro, que eu nunca vi invasão com batom, né? Não sei se... Eu tô com medo de você, Raquel, você não tem nenhum batom escondido aí, não, né? Bom, olha, é melhor você temer. Então, enfim, né? Aí, então, o que aconteceu? A gente está passando uma evolução, né? Então, 2019, abre-se o inquérito para começar uma caixa, segundo os americanos, as bruxas, e aí eles vão evoluindo. Criam várias formas de começar a avançar nas empresas americanas, né? E isso tem lá, em maio, o Trump sempre teve essa visão de primeiro apertar, a cultura do morde e assopra. Então eu aperto e a gente negocia. Então, eu quero 30% de imposto. Se ele começasse, por exemplo, falando 30% de imposto, ele ia chegar lá para uma negociação de 10%. Então ele vai fazer o quê? Ele joga o mais apertado possível. E aí os estados vêm cada um negociando de forma independente. O Brasil fez o quê? O Brasil fez aquela máxima do poste mijando no cachorro, né? Não, você vai me tributar? Então eu também vou te tributar. Que até ontem eu conversei com a Raquel e a gente deu risada juntos, né? Porque se o Brasil taxasse os Estados Unidos 50%, a gente ia pagar menos imposto. O iPhone ia sair quase metade do preço, né? Do tanto de imposto que nós temos. Aí, em junho de 2025... sai a medida lá da tarifa de 50%. Em julho, na cúpula dos BRICS, tem aquela fala desastrosa, acho que foi dia 9 de julho, o Lula falando que a gente tem que esquecer o dólar e criar a nossa própria moeda. E se você procurar isso na internet, você vê que ele já falou isso em outras ocasiões, né? Por quê, pessoal? Quem detém a emissão da moeda tem o poder sobre o mundo. Alguns políticos aqui há décadas já vêm fazendo isso, né? Tá faltando dinheiro, vamos lá imprimir mais, né? E detalhe, hoje o Lula tem sido o boneco da China e da Rússia. Isso. Porque pergunta se a China e a Rússia falaram alguma coisa. Não falaram nada. Nada. Então ele assumiu uma posição
de que ele não, né, sei lá, talvez não deveria ter assumido. E aí o Brasil, ele, na contramão dos outros países, ele começa a tomar uma postura de que, então eu vou enfrentar. Só que, pessoal, ele não vai enfrentar os inimigos. Ele está apoiando também dos amigos, porque veja só, se os Estados Unidos, que é o país livre, né, lá, tá criando essa barreira, o que impede da China, de outros países aumentarem também a tarifa sobre o produto brasileiro? Porque, veja, é uma, em tese, livre concorrência. Se eu não estou conseguindo exportar para o país A, vou exportar para o país B. Então, já que o Brasil está perdendo dinheiro em exportar para os Estados Unidos, a China vai querer ganhar mais em exportar para a gente. Que foi o que o nosso irmão, né? Irmão Venezuela fez. Subiu para 77% o imposto. Porque eles são loucos? Não. Eles estão certíssimos, porque o Brasil é o país das bananas, né? É a República das Bananas. Então, já que os Estados Unidos fez 50, eu vou fazer até 77, porque o Brasil vai lá e vai emprestar a rodo para eles e vai ter essa barreira que vai ser bem bacana, né? Aí, dia 22 de julho agora, o Japão foi lá e fez o acordo 15%. União Europeia foi 15 também, né? 15 também. E assim, as contrapartidas, tanto o Japão e a União Europeia, além dos 15%, foi investimento direto nos Estados Unidos. O Japão, 500 bi, né? E a União Europeia, mais ou menos o mesmo tanto, acho que 600 até, de injeção em empresas nos Estados Unidos. Porque essa é a ideia, que eles tenham as subsidiárias deles. Inclusive, o Trump falou, empresas brasileiras sejam bem-vindos, né? Não querem tarifas? Venham produzir nos Estados Unidos. Que é o que aconteceu com a Taurus, né? A minha esposa, inclusive, trabalhou na Taurus há muitos anos atrás, e a Taurus falou que ela vai embora. Né? Se ficar desse jeito, ela vai produzir lá. A Taurus só está aqui porque ela é a única empresa e vende para o poder público. Então, né, não tem muita concorrência no Brasil, na verdade. Mas ela exporta, né? Ela então, exporta. Na balança lá, pode ser que vale a pena ela ir embora. Com certeza. Mas, assim, essa questão, esse levantamento do Douglas, ele é fantástico, porque todo mundo está achando que é político o tarifaço do Trump. Não político é político. Não é. Ele é político no sentido de que o Brasil está se afastando do mundo livre e está se aliando ao eixo das ditaduras, com tudo que ele tem feito. Aí quem que ele manda para negociar? O bonitinho, que a gente chama de picolé de chuchu, ainda bem que eu adoro chuchu, então eu gosto muito dele. Então o que acontece? Ele manda ele, e aí todo mundo divulga na imprensa aquela fotinho linda dele, junto com os terroristas, com os melhores líderes do mundo. E é engraçado porque é tão insano isso, Raquel, que a China, porque veja só, a briga não é Brasil e Estados Unidos. O Brasil não faz nem cócega para os Estados Unidos. O nosso PIB, acho que é 30 vezes menor do que é o deles. A China, que então deveria ter assumido a postura de brigar pelo Brasil, está fazendo um acordo em 30%. E outra coisa, não está falando nada, não está apoiando o Lula que disse que tem que desdolarizar, não tá nada. Inclusive o BRICS conseguiu agora vários outros países, né? Irã, os países que não têm relevância nenhuma para o mundo, e arrisca a própria China e a Rússia sair dos BRICS para poder manter lá a situação. E aí tem uma outra questão também, que agora eu não vou lembrar, eu acho que foi a OMC que falou, não foi a OMC, que falou que por causa do Brasil comprar o petróleo, porque a gente está falando da importância da geopolítica, né? O Brasil foi lá e aproveitou a guerra da Rússia e da Ucrânia e comprou o petróleo mais barato da Rússia, sem poder, tecnicamente. E aí, por conta disso, pode ser taxado em 100%. Né? Porque agora os Estados Unidos... Então, assim, depois desse overview, a gente pode dizer o seguinte, o Trump, ele se elegeu. Por que ele escolheu o caminho das tarifas quando você fala em geopolítica? Porque os Estados Unidos estavam enfraquecendo e os Estados Unidos são... O que significa ser a maior potência do mundo? Significa que o mundo depende dos Estados Unidos. E o Trump, ele quis dar um choque no mundo. Ele quis dizer o seguinte, vocês estão esquecendo quem manda aqui. Quem manda aqui sou eu. E
quer ver como. Ele quer Você dizer, quer ele diz pagar assim, para ver? não, ele está dizendo o seguinte: você quer ver que quem manda aqui sou eu? É isso que eu vou fazer. Eu vou tarifar vocês e vocês vão ver o seguinte: que a partir do momento que se eu impuser tarifas que impedem o seu comércio comigo, você vai entrar em desespero, porque o seu país vai entrar em colapso, porque quem manda sou eu. Aham, E olha como é uma verdade. O Brasil agora está em desespero. tá.